Você já parou para pensar que muitas das coisas que você faz para se sentir melhor durante a menopausa podem, na verdade, estar acelerando seu desgaste físico, hormonal e emocional? E se eu também te dissesse que existem 7 ajustes simples, mas urgentes, que podem mudar completamente sua saúde, seu corpo e sua energia? Se você os integrar a tempo, isso não será apenas mais um vídeo com conselhos genéricos. Será um aviso, um guia prático e uma oportunidade de voltar a se sentir forte, estável e viva. Mas só se você agir antes que seja tarde demais. Te apresento a Clara. Ela tem 51 anos e até pouco tempo achava que o que sentia era normal. Ondas de calor repentinas, insônia, ganho de peso sem explicação, ansiedade sem motivo aparente e um cansaço que a acompanhava por todos os lados. Ela já tinha tentado de tudo, mais exercício, menos comida, vitaminas, e nada parecia funcionar. Chegou até a pensar que estava doente. Mas não estava. O que ela estava era desinformada. Hoje eu vou te mostrar as 7 coisas que Clara integrou à sua rotina diária e que permitiram a ela recuperar o controle do próprio corpo, estabilizar suas emoções e voltar a se sentir com energia e rumo. E sim, cada uma dessas 7 chaves tem respaldo científico. Mas mais importante ainda, funcionam na vida real, para mulheres reais como você. Então respire, relaxe e ouça com atenção. Porque se você está nos 40, 50 ou até mais, isso não é uma fase que você tem que aguentar. É uma etapa que você pode transformar. E a primeira coisa que você precisa saber é isto: tudo o que você fazia antes já não funciona da mesma forma. Seu corpo mudou, seu sistema hormonal está se reconfigurando. E se você não fizer certos ajustes, pode entrar em um ciclo de exaustão, inflamação e deterioração que se torna cada vez mais difícil de reverter. Mas o contrário também é verdade. Se você integrar as mudanças certas a tempo, pode prevenir doenças, reverter sintomas e recuperar uma vitalidade que achava que já não era mais sua. Vamos com a primeira dessas 7 chaves. E acredite, é uma que ninguém está te dizendo, mas que faz toda a diferença entre avançar ou estagnar. Chave número 1. Pare de castigar seu corpo com exercícios que o machucam. Sim, eu sei. Sempre nos disseram que se você está cansada, estressada ou ganhando peso, a solução é simples. Mexa-se mais, faça cardio, corra, sue, queime calorias. E você obedeceu. Acordou mais cedo, se inscreveu em aulas cheias de energia, com música alta, pulos, burpees e repetições sem pausa. Saía encharcada de suor, com o coração disparado e no começo pensava, deve estar funcionando. Mas com o tempo, continuava sem dormir bem, com a barriga inchada, esgotada. E o mais frustrante, o corpo não mudava. Tem uma verdade desconfortável, mas necessária. Esse tipo de exercício durante a menopausa pode estar sabotando seus resultados. Não é que o movimento seja ruim, o problema é o tipo de movimento. Durante a menopausa, seus níveis hormonais oscilam com mais intensidade. O corpo está tentando se adaptar, e um dos sistemas mais sensíveis nesse processo é o sistema endócrino, que regula seus hormônios, seu metabolismo e sua resposta ao estresse. Quando você faz treinos de alta intensidade, especialmente com frequência e sem a devida recuperação, está ativando um hormônio que deveria estar em repouso: o cortisol. O cortisol não é ruim por si só. Na verdade, em situações pontuais, ele te ajuda a reagir ao estresse. Mas se ele permanece elevado, começa a causar estragos. Veja o que acontece dentro de você quando o cortisol dispara. Seu corpo armazena mais gordura, principalmente no abdômen, como mecanismo de defesa. A produção natural de progesterona é interrompida, e essa é uma hormona essencial para a calma, o sono profundo e o equilíbrio emocional. Seu sistema digestivo se desregula, o sistema nervoso acelera, e sua capacidade de se recuperar desaparece. Resultado? Você não dorme bem, acorda sem energia, sente desejos intensos, especialmente por doces e massas.
Seu humor fica instável e o ciclo se repete. Então vem a grande pergunta: devo parar de me exercitar? De forma alguma. Na verdade, você precisa se movimentar mais do que nunca, mas precisa se mover de forma inteligente. O exercício nesta fase deve construir, não destruir. Deve te ajudar a regular seus hormônios, não a descontrolá-los. Deve melhorar sua energia, não drená-la. A chave está em escolher movimentos funcionais que trabalhem com seu corpo, não contra ele. Exercícios que fortaleçam os músculos, melhorem a postura, protejam as articulações e, ao mesmo tempo, mantenham o sistema nervoso em equilíbrio. A boa notícia? Você não precisa de academia, não precisa de pesos, nem de horas de treino. Só precisa do seu corpo, um pouco de espaço e uma orientação clara. Porque quando você se move com consciência, sem forçar, sem destruir, os resultados aparecem. Nos próximos minutos vou te ensinar como transformar sua rotina e como fazer do movimento uma ferramenta terapêutica, não um gatilho de sintomas. Mas antes, há algo igualmente importante que você precisa conhecer. Chave número 2. Proteja suas articulações como se fossem ouro. Por que são? Há algo acontecendo dentro de você em silêncio. Não dói no início, não se nota de imediato. Mas, se não for tratado a tempo, pode limitar sua mobilidade, independência e bem-estar pelo resto da vida. Estou falando da perda de colágeno. O colágeno é uma proteína estrutural que funciona como o cimento do seu corpo. Está nos tendões, ligamentos, cartilagens. É ele que dá elasticidade, força e amortecimento. E a partir dos 40, com a queda do estrogênio, sua produção despenca. E não estamos falando de uma pequena mudança. Seu corpo pode perder até 30% de colágeno em menos de uma década se você não o proteger. O resultado? Suas articulações se tornam mais vulneráveis, menos resistentes, menos capazes de se recuperar após esforço. Agora pense nisso. Você continua fazendo os mesmos exercícios de antes. Pulos, corridas, aulas de impacto, burpees, movimentos explosivos com impacto direto nos joelhos, tornozelos, quadris e costas. Antes, esses movimentos fortaleciam, agora, podem machucar. Suas articulações já não têm o mesmo suporte interno, e ainda por cima você está atravessando uma fase com inflamação constante, causada pelo desequilíbrio hormonal. É como ter um sistema de defesa fragilizado, justo quando mais exige dele. Você sabia que, em cada passada de uma corrida, seus joelhos podem receber até 8 vezes o peso do seu corpo? Imagine isso se repetindo centenas de vezes por sessão, dia após dia, sem colágeno suficiente, sem a mesma capacidade de amortecimento, sem o mesmo poder de recuperação. O que acontece? Surgem microlesões, começa a dor crônica, perde-se mobilidade e inicia-se um processo de deterioração que, se não for revertido a tempo, pode se tornar irreversível. E aqui não estamos falando apenas de desconfortos. Estamos falando de consequências reais. Artrose precoce, dor ao caminhar, dificuldade para agachar, subir escadas ou simplesmente se mover com liberdade. Por isso, esta chave não é opcional, é vital. Se você quer se mover por muitos anos mais, se quer envelhecer com força, independência e flexibilidade, precisa mudar o foco agora. Menos impacto não significa menos resultados. Significa mais cuidado, mais eficácia, mais inteligência. E é exatamente disso que seu corpo precisa. Agora escolha exercícios que ativem os músculos sem agredir a estrutura, que trabalhem com controle e não com explosão. Movimentos como agachamentos controlados, sem saltos, com um bom alinhamento. Elevação de quadril, ponte de glúteo, que fortalece o quadril e a região lombar. Flexões de braço adaptadas, com joelhos apoiados ou usando superfícies elevadas. Pranchas suaves que ativam o core sem forçar a lombar, nem os punhos. Esses exercícios não são apenas seguros, são estratégicos.
Eles cuidam das suas articulações ao mesmo tempo que constroem músculos e aceleram o seu metabolismo. E isso, nesta fase da vida, vale mais do que 1000 calorias queimadas com sofrimento. Proteger suas articulações não é desistir, é escolher a força que dura, a força que te acompanha até o fim. Chave número 3. Seu corpo não quer menos comida, quer comida melhor. Este é um dos erros mais comuns. Você começa a perceber que está ganhando peso, que a barriga está aumentando, que se sente mais inchada, e sua reação imediata é comer menos. Pular refeições, reduzir porções, cortar carboidratos, viver de salada e café. E eu entendo. Nos ensinaram que menos comida significa menos peso. Mas isso não se aplica mais. Não depois dos 40, não durante a menopausa. Porque nessa fase seu corpo entra em modo de proteção constante. E se não recebe os nutrientes certos, entra em alerta. O que ele faz? Diminui o metabolismo. Aumenta o armazenamento de gordura. Perde massa muscular. E com menos músculo, seu corpo queima menos energia. Fica mais frágil, mais lento, mais vulnerável. A solução não é passar fome, é nutrir-se com estratégia, especialmente com proteína. Sim, a proteína é sua aliada silenciosa. Seu corpo agora precisa de quase o dobro da quantidade que precisava aos 30 anos. E a maioria das mulheres não sabe disso. A proteína ajuda a manter a massa muscular, reduz os desejos, estabiliza o açúcar no sangue e ativa a produção de serotonina e melatonina, que melhoram o humor e o sono. Incluir proteína em cada refeição muda o seu corpo de dentro para fora. E o mais incrível, você não precisa de suplementos caros, só de estratégia e de um prato bem montado. Chave número 4. Sua recuperação agora é parte do treinamento. Houve um tempo em que você podia treinar pesado um dia e no outro estava pronta para mais. Dormia 5 ou 6 horas, comia algo rápido e seu corpo dava conta. Se adaptava, respondia, aguentava. Mas agora algo mudou. E não é que você perdeu capacidade, nem vontade, nem força de caráter. É algo mais profundo e simples. Sua biologia mudou. A partir dos 45 anos, às vezes antes, às vezes depois, seu corpo começa a passar por uma transformação estrutural. A velocidade com que seus músculos se recuperam diminui. Seus tendões demoram mais a regenerar. Seu sistema hormonal se torna mais sensível a qualquer excesso. E qual é o sinal de que você precisa de um novo enfoque? Dores que antes passavam em horas, agora duram dias. Exercícios que antes te energizavam, agora te deixam exausta. E aquela sensação sutil, mas persistente, de que tudo custa mais, mesmo fazendo o mesmo de sempre. E é aqui que muitas mulheres cometem o maior erro: confundir recuperação com fraqueza. Pensar que parar um dia ou se movimentar de forma mais suave é perder progresso, que descansar é preguiça, que se não está suando, não está avançando. Mas isso não é apenas um mito, é um erro que pode custar caro. Porque nesta fase da vida, o descanso não é um luxo, é uma necessidade fisiológica. Recuperar não é desistir, é reconstruir. E quando você respeita isso, seu corpo responde com força renovada. Você não só rende mais no treino, mas também regula melhor o apetite, reduz o cortisol, melhora o sono e queima mais gordura, especialmente em repouso. Sim, um corpo estressado acumula gordura, mas um corpo em equilíbrio a libera. O que significa recuperar bem? 1. Dormir bem. Não como algo opcional, mas como parte central da sua saúde física, mental e metabólica. O noites de 7 a 8 horas reais sem interrupções. O com rotinas que preparem seu sistema nervoso para o descanso. Respeitar os ciclos de esforço e pausa. O você não precisa treinar 7 dias por semana nem fazer cardio todo dia. O seu progresso não depende da quantidade, mas da qualidade. O treinar bem 3 ou 4 vezes por semana, com boa recuperação, vale mais que treinar todos os dias exausta. 3. Incorporar dias de movimento suave.
O nem tudo precisa ser intenso para ser eficaz. O caminhadas conscientes, mobilidade articular, alongamentos lentos, yoga ou respiração profunda ativam seu corpo sem desgastá-lo. 4. E o mais importante, escutar o seu corpo. O não se trata mais de impor um plano rígido. Trata-se de colaborar com ele, ler os sinais, respeitar os limites e adaptar-se sem culpa. Porque quando você treina com exigência, o corpo se defende. Mas quando você treina com respeito, ele responde. Se fortalece e floresce. Lembre-se, não se trata de fazer mais. Trata-se de fazer melhor. E melhor significa com estratégia, com presença e com descanso. A recuperação não é uma pausa. É parte do processo. E nesta fase da vida, ela é o próprio processo. Chave número 5. Cuide do seu sistema nervoso como se fosse o motor central. Imagine um carro de luxo, potente, elegante, cheio de recursos, mas com o sistema elétrico sobrecarregado, falhando. Não importa o quão bom seja o motor, a gasolina ou os pneus. Se a central não funciona, o carro não anda. Assim é o seu corpo. E esse centro de comando se chama sistema nervoso. Tudo o que você sente, energia, concentração, fome, calma, ansiedade, motivação, tudo passa por esse sistema. É como uma rede interna que conecta sua mente ao seu corpo, sua percepção à sua reação, seu ambiente à sua biologia. E durante a menopausa, esse sistema se torna mais sensível do que nunca. Por quê? Porque seus hormônios já não amortecem o estresse como antes. Antes, uma situação desconfortável se resolvia, e seu corpo voltava ao equilíbrio com facilidade. Agora, esse mesmo estímulo pode ficar preso no seu sistema por horas, até por dias. Pequenas coisas que antes você nem notava, um comentário, um barulho, uma notificação no celular, um erro no trabalho, agora parecem apertar o botão de alerta no seu corpo. E ele não solta. Isso se chama sobrecarga do sistema nervoso, e seus sintomas nem sempre são óbvios. Irritabilidade sem causa aparente. Dificuldade para se concentrar. Fadiga mesmo tendo dormido. Ansiedade que aparece e desaparece como uma onda invisível. E uma sensação constante de estar em alerta, mesmo no silêncio, mesmo à noite. E se você não fizer nada, esse estado se normaliza. Você se acostuma a viver tensa, e essa tensão começa a danificar silenciosamente sua digestão, seu sono, sua capacidade de queimar gordura e sua clareza mental. Mas aqui vem a parte poderosa. Seu sistema nervoso pode ser regulado. E quando você faz isso, tudo muda. Você não precisa se mudar para o campo, nem largar suas responsabilidades. Só precisa aplicar alguns ajustes simples, mas consistentes. Por exemplo, crie um espaço sem tela. Pelo menos 30 minutos por dia, sem notificações, sem redes, sem barulho externo. Sua mente precisa respirar. Respire fundo, com intenção. Não só para sobreviver, mas para acalmar. Ao acordar, 5 respirações lentas. Antes de dormir, outras 5. Só isso já transforma seu dia. Faça pausas reais, não para aproveitar e fazer outra coisa. Pausas sem produzir. Apenas estar. Olhar pela janela. Beber água devagar. Sentar sem meta. Caminhe sem pressa. Não por exercício, mas por presença. Observe. Sinta o corpo se mover sem celular. Só você. Permita-se não fazer nada, porque não fazer também é fazer. É reparar. É reiniciar. E sim, pode parecer pequeno, mas é profundamente poderoso. Porque sua energia, seu metabolismo e sua saúde hormonal não dependem só do que você come ou de como se movimenta. Dependem também de como você descansa, como respira, como se fala e como se acalma. Este é o seu novo treinamento invisível. Não se mede em calorias, nem em passos, nem em repetições, mas faz a diferença entre sobreviver a essa fase ou vivê-la com poder. Chave número 6. Faça do sono uma prioridade sagrada. Talvez você não perceba no começo, mas quando você não dorme bem por vários dias seguidos, seu corpo começa a gritar.
de 1000 maneiras diferentes. E não é só cansaço. É um desequilíbrio completo que afeta cada sistema vital do seu organismo. Porque o sono não é simplesmente descansar, é se reconstruir por dentro. Durante a menopausa, dormir bem se torna uma das tarefas mais difíceis e, ao mesmo tempo, mais importantes. Por quê? Porque o sono profundo é o momento em que seu corpo regula hormônios, repara tecidos, acalma inflamações internas e reinicia seu sistema nervoso. Mas justamente nessa fase, parece que tudo conspira contra. Ondas de calor noturnas, mente acelerada, pensamentos circulares, ansiedade que aparece justo quando você apaga a luz, e um corpo que parece não encontrar posição nem descanso. E é fácil cair na armadilha de normalizar isso. Dizer para si mesma, é a idade. Vai passar, durmo mal, mas aguento. Até que o corpo diz, basta. Porque sem sono profundo, tudo o resto desmorona. Seu metabolismo fica mais lento. Seus desejos aumentam. Porque os hormônios da fome se desregulam. Seu humor se torna instável. Sua capacidade de concentração cai. E o pior, seu corpo entra em modo de sobrevivência, elevando o cortisol e bloqueando a queima de gordura. Por isso, dormir não é um luxo. Não é algo que você faz se sobrar tempo. Dormir bem deve se tornar seu ritual sagrado. E você não precisa mudar sua vida inteira. Só estabelecer pequenos hábitos com intenção. Comece por aqui. Desligue as telas pelo menos 1 hora antes de dormir. Elias, a luz azul confunde seu cérebro e bloqueia a melatonina, o hormônio do sono. Dê à sua mente escuridão, silêncio, pausa. Evite comidas pesadas, açúcar ou cafeína depois das 19 horas. Seu sistema digestivo também precisa descansar. Dê espaço para ele se acalmar antes de encerrar o dia. Crie um ritual simples e constante. Não algo elaborado, mas algo seu. Uma infusão de camomila, um livro leve, algumas respirações profundas, música suave, um diário onde você anote o que precisa soltar. Deixe claro para seu corpo que é hora de descansar. Repita todas as noites a mesma mensagem. Já chega por hoje, é hora de pausar. Porque seu corpo escuta. E com o tempo, ele começa a responder. Quando você prioriza o sono, tudo se alinha. Seu metabolismo se reativa. Sua pele se regenera. Sua memória melhora. Sua fome se regula. Sua ansiedade diminui. E aquela clareza mental que você achava perdida, volta. Dormir não é perder tempo. É recuperar seu poder interno. É o ato mais simples, silencioso e poderoso que você pode fazer por si mesma, todas as noites. E merece ser tratado como tal, como sua medicina diária. Chave número 7. Pare de lutar sozinha. Durante anos nos ensinaram a guardar silêncio, a ser fortes, a aguentar, a continuar funcionando, mesmo quando por dentro tudo estivesse desmoronando. E quando a menopausa chega, esse silêncio se aprofunda ainda mais. Não se fala sobre isso, não se nomeia, não se explica. Só se espera que você atravesse sem incomodar ninguém. Mas quer saber? Isso precisa mudar. A menopausa não é uma doença. Mas também não é algo que você precise viver em solidão. É uma transformação profunda. Física, emocional, mental. E como toda transformação, precisa de apoio. Precisa de companhia. Precisa de conversa real. Uma das coisas mais dolorosas dessa fase é o isolamento invisível. Ver outras mulheres que parecem estar bem, enquanto você se sente confusa, irritada, exausta, sobrecarregada. E se pergunta, será que isso acontece comigo? Será que estou enlouquecendo? A resposta é, você não está sozinha, você não está quebrada e você não está errada por sentir o que sente. Seu corpo está fazendo o melhor que pode com a informação que tem e com o apoio que recebe. Por isso é fundamental que você se cerque do que é certo. Busque informação de qualidade. Não qualquer conselho das redes, não a dieta da moda, não a rotina extrema. Busque vozes que falem com ciência,
com experiência, com respeito ao feminino. Alimente-se de conteúdo que te empodere, que te diga a verdade, mas também te mostre o caminho. Que explique sem medo, sem vergonha, sem julgamento. E o mais importante, compartilhe. Porque este vídeo, esta mensagem, este guia, pode ser o primeiro passo para você, mas também pode ser a luz para outra mulher que hoje está no escuro. Se algo do que você ouviu aqui fez sentido, se você finalmente entendeu algo que ninguém te havia explicado, se sentiu alívio, clareza ou força, não guarde só para você. Compartilhe. Porque assim como você está despertando, há milhares de mulheres esperando que alguém diga: você não está sozinha. O que você sente tem explicação e tem saída. E se quiser dar esse passo com a gente, inscreva-se no canal. Não só para receber mais ferramentas, mas para fazer parte desta comunidade de mulheres reais, conscientes, valentes. Mulheres que não querem mais lutar em silêncio, que não aceitam mais a dor como destino e que estão prontas para viver essa etapa com informação, poder e orgulho. Juntas somos mais fortes, juntas é mais fácil, juntas florescemos. Inscreva-se, compartilhe e vamos seguir esse caminho, um passo de cada vez, mas juntas.